Olá, amigos. Olha nós aqui de novo no nosso canal, que tem o nome de Fala que Você Se Cura. Esse canal que eu já disse aqui, né, que recebi essa inspiração no meu coração para também, de alguma forma, fazermos parte da solução, né, nesse mundão de meu Deus, cada dia mais tão adoecido, cada dia tão mais doído, com essa situação aí que passamos nessa semana. Eu estou aqui na cidade do Rio de Janeiro, então compartilho, né, de toda essa situação que nós estamos passando e ora permeamos aí num quadro de ansiedade, num quadro de medo, num quadro de insegurança, mas buscamos junto ao Cristo, buscamos junto a Deus, acima de tudo, tomar o nosso prumo para nos conectarmos com Deus e com Jesus, sabendo que está tudo certo, né? E hoje é um dia que chama muito o nosso coração, que é o dia dos finados, né? O dia dos mortos para uns, dias dos desencarnados, né? E eu já fiz as minhas orações de manhã, já falei com os meus amores que estão no plano espiritual, porque essa crença em mim cada dia cresce mais. Eu creio muitíssimo e forte, muito segura de que a morte ela não existe, né? Uma vez já me falaram aqui, né, no chat que não acredito em reencarnação e tá tudo bem, não acredito no plano espiritual, tá tudo bem. A gente está aqui nesse canal para nós trocarmos, né, ideias, para nós colocarmos aqui, por isso eu sempre te convido, né, até para você colocar aqui tua história para a gente conversar. A gente só refletir, sem julgamento, porque nós não temos condições de estar aqui julgando a ninguém. Mas para mim, cada dia fica mais forte. Para mim é muito claro, né? Um plano além desse não faz sentido. Não faz sentido. Diante, por exemplo, de tudo isso que a gente atravessou esses dias aí anteriores, né? E pessoas que querem um caminho junto a Deus estar no mesmo lugar de pessoas que ainda não acordaram. Porque em realidade somos todos irmãos, filhos de Deus, e estamos aqui numa construção, né? Cada um no seu tempo, e está tudo bem. Então hoje eu trouxe aqui para a gente conversar um pouquinho, para a gente poder refletir um pouquinho, o nosso querido Paulo, né? Esse querido companheiro mais velho dos nossos corações, que tem trazido tantas lições para nós. E hoje, o que eu trouxe aqui? Eu trouxe a 1 Coríntios, né? No capítulo 15, no versículo 31, que diz assim, eu morro diariamente. Paulo fala lá. Quando ele diz assim, eu morro diariamente, a gente, através dos estudos, a gente vai entendendo que todos nós temos uma hora para voltar, né? Para Deus, para Jesus, para o plano espiritual, para o sono eterno, como você quiser. É difícil conversar, a gente não quer falar, mas isso é fato. Então, eu penso que é muito mais fácil você e consolador, você entender, né, que é um projeto de Deus e que todo mundo volta, e aí a gente, nessa minha fala, na introdução, de que não se acaba, do que eu ser engolida por essa situação, porque ela vai chegar e aí muitas das vezes dá ruim por experiência, de ir para sepultamento, de situações fortes que aconteceram na minha família, e a gente às vezes vê um desespero e depois um adoecimento, né? Quando eu não busco entender a ideia de Deus. Então eu posso dizer isso também. Cada dia que eu vivo, cada ano, né, que eu vivo, que eu tenho lá minhas experiências, eu estou chegando cada vez mais perto, né, para a volta, no meu caso, que é muito claro, para o plano espiritual, porque aqui é só uma passagem. E a gente tem falado muito de nós levarmos uma vida mais espiritual. Então, essa fala aqui, a gente já disse que a gente pode fazer leitura, graças a Deus, da Bíblia, né, de diversas formas, né? A gente pode fazer uma leitura histórica, a gente pode fazer uma leitura mais romanceada, a gente pode usar os dois, nós também podemos usar a história da Bíblia, né, e junto com a nossa fé, com as nossas crenças. Então, olha só como ele diz, né, a cada dia eu morro, todo dia nós morremos um pouco para a verdadeira vida.
Se eu creio, se eu acredito que aqui eu estou de passagem para resolver algumas situações que na minha mente, no meu olhar, é muito claro que eu venho aqui buscando a minha evolução, eu venho aqui para reparar e aparar algumas arestas do meu espírito imortal, né? E aí ele continua. Aqui eu separei umas coisinhas aqui para a gente conversar, né? Quando ele diz isso, né? Também que ele morre todos os dias, e o que eu queria focar nesse momento era a questão do homem velho. Dar um pouco de continuidade do que a gente falou, né, no vídeo passado, mas essa consciência, né, das minhas verdades, que eu não abro mão, que estão me trazendo e me causando infelicidade, e quando eu, Maria Dilma, desejo e quero tomar, né, essa mulher nova, esse homem novo, né, vivendo dentro dos caminhos, dentro dos conceitos do nosso Senhor Jesus, que é o nosso maior modelo, é o nosso guia, é o Filho amado de Deus, por quê? Porque ele fez tudo, foi o único que fez tudo o que Deus quer que cada um de nós faz, e a gente ainda não faz. Por quê? Tá tudo bem, porque nós estamos em construção. E esses momentos onde abrimos aqui esse canal no YouTube para falarmos disso, é para te convidar, meu irmão, é para te convidar, minha irmã, para nós refletirmos em cima desses temas, né? Aceitando aqui a direção religiosa que cada um busca. Eu tenho amigos evangélicos, eu tenho amigos católicos, eu tenho meus amigos espiritualistas da Umbanda, eu tenho outros amigos que vêm de outras crenças, e a gente consegue, através de um amadurecimento, sem nós querermos endossar no outro a minha verdade, e a gente vai trocando, e tem tanta gente conseguido, é a tal da intolerância religiosa, que agora é crime, que a gente já falou sobre isso, né? Então aqui Paulo está falando de um processo espiritual, é isso que a gente quer conversar, né? Ele está falando aqui de uma transformação. Morrer, por exemplo, para o ego, né, para o apego, para aquilo que eu não quero, que a gente sabe que é complicado, essas mudanças, ela é um processo. A gente falou aqui também, muitas das vezes a gente não consegue, a gente quer desistir. A gente sabe que não é assim, que a gente não vai, né, se superar de tudo, só nessa vida, né? Mas ele diz assim, cada dia ele morre para a própria vontade, para deixar Cristo viver nele. Também acho que está lá em Gálatas, capítulo 2, no versículo 20. Já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Porque Paulo, ele era esse homem que tinha que prevalecer o que ele queria. Um homem na sua época, um espírito na sua época, né? Com muitas convicções, com muito estudo. Outro dia via eu que ele decorou todo a Torá. Ele sabia, porque aí ele sabia se defender, ele sabia buscar, ele sabia se colocar, né? Então, aquele homem raivoso, antes, porque ele era obediente às leis de Moisés. E Jesus veio não contrariando tão somente Moisés, mas nos preparar, porque essa semente já permeava o nosso coração para falar do amor, né? Para falar de uma outra vertente de caminhar para Deus, com amor, não mais na lei de Italião, não mais olho por olho, dente por dente, não, ele veio trazer o amor, que também corrobora a nossa fala aqui em questão ao que você pensa, ao que o outro pensa, ao que eu penso. Nós estamos aqui disseminando, né, ideias para nós avaliarmos, né, conversarmos interessante. A Maria Dilma, no canal do YouTube, ela trouxe aqui essa vertente, ela tem esse olhar. O que você acha, o que você pensa? Até nós fazemos reuniões, né? Às vezes estamos numa reunião de fofoquinha, falando do outro. Olha como a ciência tem nos trazido, né? Enquanto isso faz mal, enquanto isso atrai coisas ruins para a nossa vida. Partindo do mundo, que nós somos um universo de energia. Então, tudo que eu mando para o universo me devolve. Ora, nem que seja por um interesse pessoal, como os estudiosos dizem em relação à nossa alma, mas que nós busquemos essa mudança, né?
E também nessa fala da fofoca, de falar do outro, quando é desgraceira que às vezes a gente causa na vida do outro. Ainda falávamos nisso essa semana num estudo, né? Às vezes nós damos uma palavra, por que que eu estou aqui? Porque eu quero melhorar. Porque eu fui essa pessoa como Paulo lá atrás, não na bagagem que ele tinha de discutir, de se colocar, não, mas na raiva, porque tinha que ser o que eu queria, porque eu que sabia que não sei o que, tal. E isso foi trazendo o quê? Foi trazendo pranto e ranger de dente para a minha alma. E hoje eu estou aqui porque buscando edificar o meu espírito e principalmente através da fala. Por exemplo, saindo já da cama, rogando a Deus através da minha fala, da minha palavra, que meu dia ele seja maravilhoso, que eu possa alcançar as bênçãos do céu, que eu tenha olhos de ver, sabe? Que eu saia, me dispa dessa mulher velha, desse homem velho, esteja aberto. Para quê? Para que o Cristo cada vez mais esteja inserido no meu coração, na minha vida, né? Então ele diz assim, todo dia deixo um pouco de mim ir embora, para que o que é divino entre em mim. Não é o que nós acabamos de falar? Estudava eu, olha como lindo é e profundo isso. É esse chamado que o mundo tem trazido para nós. E nós precisamos parar para nós pensarmos a respeito de se eu realmente quero, né, o meu crescimento espiritual, se eu quero outra dimensão na minha vida, né? E ele diz assim, para Paulo, a morte diária é o preço da ressurreição interior, né? Não há ressurreição sem cruz, nem luz sem atravessar a sombra, que quando nós buscamos esse caminho do autoconhecimento, dessa libertação, de nos tornarmos pessoas melhores, veio os desafios, veio dificuldades através até de muitas vezes de uma fala de uma pessoa, né? Por até influência espiritual, meus irmãos. Quando Jesus fala lá, né, auxiliando os doentes naquela época, que ele falava dos demoniados, né, e saem os demônios, ele está falando de quem? Ele está falando de espíritos que estavam ali influenciando, atrapalhando, como essa novela aí, né, que a gente vê o Alexandre fazendo. Isso, gente, é muito claro, é muito óbvio, né, para mim e para um monte de gente. Mas eu respeito a maneira com que você vê isso. Então, ele diz aqui, é a arte de renascer conscientemente, deixando para trás o que não vibra mais com o amor. Olha, a gente já pode até encerrar por aqui. Deixando para trás o que não vibra mais no amor. Porque vamos combinar, tudo isso que nós estamos passando, né? Meu Deus do céu, é muita falta de amor. É muita indiferença moral. Olha só, a que ponto que nós chegamos. Quem de nós ia achar que nós iríamos passar essa situação? Eu não pensava. Eu não acreditava, sabe? Mas olha aí, as coisas chegam e o Rio de Janeiro e o Brasil, o mundo para, né? Fomos páginas aí de todos os outros jornais, porque isso é desumano, né? Para todos os lados, perde todo mundo, né? E aí ele diz aqui ainda, cada manhã é uma pequena Páscoa, morro para o ontem e renasço para o hoje, né? É como diz assim, no meu final do dia, quando eu vou dormir, o que eu poderia ter feito hoje diferente do que eu fiz? Eu dei o melhor. Aquela minha fala descabida, havia necessidade de uma discussão, de uma atitude que não está, né, conectada com amor, desvalida, né, de educação, de amor ao outro, né? E aí ele diz assim, ó, aplicação prática para a fala, né? E quando a gente quer se curar, né? Ele diz assim, afirmando a vida todo dia de manhã, Senhor, eu quero hoje me tornar uma pessoa melhor. Muitas das vezes eu já parto para o meu dia na corrida de um piloto automático, sem muitas das vezes
me lembrar do Senhor. Gente, quando eu comecei, de verdade, de verdade, de verdade, quem me conhece intimamente sabe que eu não sou uma pessoa que brinco com a vida, que minto, né? Que não falaria o que eu realmente não vivencio. Eu estou tendo várias experiências, mas quando eu comecei a orar, sabe, eu orava, mas não antes de iniciar a minha rotina, mas quando eu comecei a orar, sabe, antes de começar tudo, que eu já falei aqui até minha mãe não saía da cama, né, sem orar, ela não ia dormir sem orar. E eu, já desde nova, buscando, né, a minha vida espiritual, aqui e acolá, mas quando eu comecei, sabe, de manhã, conversar com Jesus, conversar com Deus, sabe, pedindo que Ele me orientasse mais, que abra minha visão todos os dias, que eu possa perceber a maldade que pode despender do outro em relação a mim, mas que eu não revide, mas procure me proteger, né? Que eu possa, numa discussão, se for o caso, eu conseguir me segurar, eu falar aquilo que é necessário sem magoar, sem machucar o outro, que não seja eu, aquela pessoa que vá ser aquela alavanca de dor, quando uma fala minha for deseducada, trazer memórias, sabe, do passado, se você acredita nessa vida ou em outra vida, sabe, levando aquela pessoa ao desespero, né? Porque a gente já muitas das vezes fez isso. Quantas pessoas já relataram, né? Nossa, quando ela falou aquilo, acabou comigo. Que nós não sejamos mais essas almas, né? Que a gente mude tudo isso todo dia. Quando ele disse aqui também, eu morro para o velho, o que é eu também renunciar? Tá bom, a gente já falou aqui. Você não quer aceitar? Por exemplo, a gente vai aprendendo que a gente não pode impor ao outro a sua religião, as suas crenças, sabe? Eu sou eu e você é você. De novo, nós estamos aqui para trocar experiências, né? Eu coloco aqui a minha visão, eu sei que tem gente aí do outro lado que tem muito mais estudo do que eu, muito mais experiência, está muito mais à minha frente, mas a gente já falou, né? Que a gente também vai inserindo esse contexto bíblico, né? E todos os estudiosos, para a nossa mudança, falando, compartilhando, né? Isso até já é científico, por isso eu estou aqui, né? Então, assim, olha só quanta coisa maravilhosa. Paulo diz, morro todos os dias, e talvez seja esse o segredo da cura. Morrer para o que dói, para renascer naquilo que é eterno, né? Quantas vezes eu digo assim, meu Deus, de novo essa situação na minha vida, mas de novo você com esse assunto, mas de novo vem isso, mas eu não consigo sair disso, eu sou azarenta. Não, eu não sou azarenta, porque Deus não cria filhos azarentos, né? Isso é uma forma de linguagem ou uma crença que é cultural e que a gente vai repassando, que a gente precisa quebrar esses ciclos. Mas a vida me fala muito mais do que isso. Se toda hora aquela situação ela chega na minha vida, uma leitura que eu posso fazer é, eu vou mudar o caminho, porque eu não estou resolvendo dessa maneira. E muitas das vezes, gente, é com amor. Esse amor que a gente procura, que a gente quer, e aí por qualquer coisinha a gente já está se atropelando e a gente vai atrás dele de novo. É amar. Amar na nossa condição, muitas das vezes, é não revidar. E eu não vou mais revidar. Eu não quero mais saber de discussão, né? E aí ele diz assim, mas aqui, né? Que é nesse caminho de todo dia, é nesse caminho diário. Diário. É todo dia, sabe? Um pouquinho. E a gente vai lá, e a gente enfia o pé na jaca, mas a gente vai de novo. E nós vamos entrando numa atmosfera como se fosse um guarda-chuva. Nós vamos ficando sobre a égide de Deus, de Jesus. A espiritualidade, o nosso anjo da guarda, o nosso guia espiritual, como você quiser nomear, eles vão vendo os nossos esforços, né? Eles vão vendo a nossa determinação.
e vão nos presenteando, você vai experimentar isso. E acho que até se você está aqui nesse canal e você chegou aqui, você quer o mesmo que eu, quer o bem, a gente vai ter essa experiência, sabe, de estar melhor. Vem a situação, a gente olha assim, mas a gente já para e tá bom. Orar, buscar Deus e Jesus, que tudo, sabe, vai tomando um outro ritmo, mais suave, sabe, com menos dor. No mais, eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo, para você, por favor, né, colocar lá no grupo da família, para um amigo, dar um ok, para você colocar lá no comentário, fala que você se cura, estou me curando, concordo, ou então, olha, eu penso assim, para quê? Porque o YouTube também, quando ele vê comentário, o YouTube trabalha assim. Eu sei, gente, que tem relevância. Eu sei que tem relevância esse material, você sabe que tem relevância, né? Mas o YouTube ele trabalha assim. Quando você dá seu like, quando você se inscreve, ele distribui mais, né? Ele trabalha assim. E aí também a gente vai se animando, a gente vai vendo que está fazendo sentido, a gente vai vendo que é bom e pedindo a Deus que nos acolha, que nos ajude, que dê tudo certo, né? Para você que está aí do outro lado, eu sou muito grata por você estar aqui comigo, pelos seus comentários, por toda a sua ajuda, né? E que Deus te abençoe grandemente, tá? No mais, a gente se vê na próxima semana. Beijos!